noite, prezados irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações nessa noite. E possamos receber também a inspiração necessária dos Espíritos benfeitores encarregados dos trabalhos desta casa, para podermos transmitir para vocês aquilo que planejei para a nossa noite de hoje. Às vezes, a gente fica se questionando por que algumas pessoas sofrem mais do que outras. Por que tanto sofrimento nessa nossa terra? Eu aproveitei então um estudo sistematizado da doutrina espírita, na qual eu e o meu amigo cameraman aqui que está junto conosco somos instrutores e estamos aqui com alguns alunos da nossa aula, para nós falar um pouquinho sobre programação reencarnatória, que é um dos assuntos que nós tivemos aula no mês passado. Então, esse assunto é bem conhecido nos meios espíritas, também é conhecido como planejamento reencarnatório, e sempre que nós vamos fazer alguma coisa importante, há uma necessidade de fazer um planejamento, para que a coisa saia bem feita. Quando vamos construir uma casa, por exemplo, nós precisamos primeiro idealizar como é que será essa casa. Depois vamos contratar um engenheiro para fazer a planta, construtor, encarregado dos encanamentos, da eletricidade e assim por diante. Pois bem, quando nós viemos a este mundo, também fizemos o nosso planejamento. É o que nós chamamos de planejamento reencarnatório. E por que precisamos fazer um planejamento? Porque nós somos espíritos eternos e precisamos evoluir. E somente através das reencarnações é que temos oportunidade dessa evolução. E a Terra é a nossa escola. Por isso, nós passamos nesse ir e vir, encarnando e desencarnando, para aprender, através da nossa vivência entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, a aumentar a nossa evolução, que nós tanto precisamos para seguir em diante. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: no estado errante, antes de uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? E os espíritos responderam: sim, pois ele mesmo escolhe o tipo de provação que deseja submeter-se. Portanto, nós não viemos aqui na Terra como turismo, não viemos aqui para passar as férias. Nós viemos para cumprir uma determinada programação que nós mesmos fizemos para nós. Então não adianta se queixar da vida, não adianta achar que a vida está ruim, porque nós mesmos foi que programamos essa vivência que estamos aqui. Então alguém pode perguntar: mas por que não pedimos uma programação mais fácil? Também Kardec perguntou isso lá na questão 266 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos responderam: para o Espírito, a vida na Terra é um curto espaço de tempo. E o sofrimento por tão pouco tempo vai fazer com que ele se livre mais rápido das dívidas contraídas em existências passadas. Quando nós queremos nos livrar de uma dívida e não temos o dinheiro suficiente para resgatar essa dívida, o que nós fizemos? Nós pedimos para o credor prorrogar essa dívida, não é assim? E aqueles que querem se ver livres de uma vez, o que fazem? Pedem que as parcelas sejam mais altas. Né? Inclusive, Jesus disse que nós não carregamos a cruz mais pesada do que nossos ombros possam carregar. Porém, às vezes acontecem os imprevistos e a pessoa não consegue pagar essa parcela.
Então, o que deve fazer? Ir lá no credor e pedir para reparcelar ou dar um prazo maior. Mas tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que perdem as estribeiras e resolvem parar de pagar a dívida. Só que a dívida continua andando. E aí, o que vai acontecer? Vai acarretar mais juros quando for pagar. Mas e tem aqueles que fogem, tem aqueles que morrem antes. Então, esses terão que prestar conta aonde? Com a justiça divina. E a justiça divina é implacável. Ela não dá coisinha boa para a gente passar, né? Alguns se desesperam com as dívidas e preferem até acabar com a própria vida. Há muita gente que se suicida por causa de dívidas. Mas não adianta nada, porque ele terá que resgatar numa próxima encarnação e, além de ter que cumprir com a dívida que ficou devendo, ainda terá mais as consequências do ato que praticou, que é o suicídio. No livro Missionários da Luz, André Luiz conta que o espírito pode planejar seu corpo físico, a cor da pele, defeitos físicos e até algum tipo de doença que vai lhe auxiliar no cumprimento de suas provas. Então, quando a pessoa não consegue se livrar da vaidade, uma pessoa muito vaidosa, numa próxima encarnação ele pode vir pedir para vir com algum defeito físico. E daí ninguém vai lhe prestar atenção. Nós pedimos para essa pessoa desligar o celular, né? Senão não vai dar para nós fazer a nossa palestra. Quando entrar aqui na nossa sala, já devem desligar o celular, ou se não botar no silencioso. Se a pessoa não sabe, pedimos para as nossas colegas aí para... Então, como eu estava falando, também aquelas pessoas que se suicidam, tem pessoas que se suicidam por várias encarnações e prometem que na próxima ele não vai mais fazer esse ato. Mas então, às vezes, para evitar de uma nova tragédia, ele pede para vir com uma deficiência mental. Só assim ele consegue passar por essa encarnação sem praticar aquele ato. Tem aqueles glutões que têm compulsões por comida, né? Eu era um deles. Mas graças a Deus já estou começando a me ver livre disso aí. Então o que ele vai pedir? Ele vai pedir um problema gástrico, né? Ou alguma doença, um diabetes, por exemplo, para evitar de comer muito. Assim ele se obriga a cumprir com a sua determinação. Quando o espírito faz mau uso da riqueza, ele pede para passar pela prova da miséria. Tem uns que até aceitam passar por essa prova, mas tem alguns que se desesperam, que não aceitam, e até alguns partem para o crime, né, para outros atos ilícitos, a fim de sair da miséria. E até conseguem ganhar algum dinheiro com isso. Alguns conseguem até fazer fortuna, mas é por pouco tempo. Porque, como diz o ditado, aqui se faz, aqui se paga. Então, essas pessoas muitas vezes são presas, outros perdem tudo que ganharam. Mas tem aqueles que morrem e não cumpriram a pena. Esses terão que se ver com a justiça divina. E a justiça divina, como eu disse antes, é implacável, né? Ela não dá moleza. Mas Deus é tão bom, é misericordioso, que nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance sempre para nós resgatar as dívidas. Porque Deus é amor. E somente o amor é capaz de nos tirar dessas nossas dívidas passadas. Como disse Paulo, o amor cobre a multidão de pecados. E como dizem os espíritas, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então, nós escolhemos ou passar pelo amor ou passar pela dor. Podemos também programar o nosso tempo que vamos viver na Terra para cumprir as nossas provas.
E esse tempo poderá ser reduzido ou aumentado de acordo com nossas ações. Muitas vezes esse tempo é reduzido porque nós cumprimos já essas provas. Então são pessoas jovens que partem antes do tempo e a gente fica desesperado. Mas eles já cumpriram aquilo que vieram, a sua programação. Estão livres dessa prova. Né? E tem outros que não cumpriram ainda com a prova e vão vivendo mais tempo. Deus permite que vivam mais tempo até ele terminar de cumprir as suas provas. Eu devo estar mais ou menos nisso aí, né? Já estou uns quantos aninhos de vida. Mas queria continuar mais um pouco. Eu acho que ainda tem muita coisa para pagar, né, Beto? E também tem pessoas, tem aquele caso do cuidado do corpo, né? Quem cuida o corpo dura um pouco mais. Quem deixa de cuidar do corpo pode durar menos. Muitas vezes, quando nós compramos um bem que é para durar 10 anos e nós não cuidar desse bem, ele termina antes dos 10 anos. Mas se nós cuidar, zelar por ele, ele pode durar muito mais do que os 10 anos programados. Então, existem várias maneiras de programação, né, gente? Mas nem tudo que nós passamos está na nossa programação. Na questão 259, Kardec perguntou aos espíritos: todas as tribulações que nos acontecem na vida foram escolhidas por nós? E os espíritos responderam: não. Escolheste o tipo de provação. Os detalhes são consequências da situação e muitas vezes das vossas próprias ações. Como temos nosso livre-arbítrio, nós podemos interferir ou modificar nosso plano de vida, nosso plano de provas aqui na Terra. Quando vamos fazer uma viagem, por exemplo, nós programamos o destino para onde nós queremos ir. Mas durante essa viagem pode acontecer muita coisa. Podemos quebrar o carro, resolvermos não ir mais para aquele destino, podemos acontecer várias coisas, né? Mas nem todos os espíritos podem escolher suas provas também. Conforme André Luiz, alguns espíritos que são resgatados das zonas umbralinas ou das abismais não têm condições de fazer sua própria programação. Por isso, recebem uma programação compulsória, feita pelos espíritos encarregados, que irão escolher até os pais mais adequados para auxiliar no crescimento moral do espírito. Então, minha gente, aqueles que têm filhos problemas, muitas vezes foram filhos que vieram compulsoriamente para o cuidado dos pais, porque sabem que esses pais que receberam esse espírito são capazes de modificar o trajeto desse espírito, ou seja, para melhorar moralmente a sua situação. Portanto, a reencarnação é uma dádiva divina e somente através dela poderemos expiar os nossos equívocos passados e prestar conta com a justiça divina a fim de seguirmos um novo rumo em nossa vida. Como estamos adiantados da hora, nós vamos passar para o nosso passe espiritual. Aqueles que estão assistindo a nossa sessão através da live em suas casas devem ficar confortavelmente em sua cadeira, fechar os olhos. Se quiserem, poderão colocar um copo d'água em sua frente para ser fluidificada. Porque neste momento, os espíritos benfeitores encarregados deste trabalho de passes já estão presentes em nossa casa, levando a cada um, a cada lar que neste momento está sintonizado com a nossa casa, os fluidos necessários e a irradiação desses fluidos para todos aqueles que necessitam e são merecedores. E que a paz de Jesus esteja em nossos corações para sempre. E possamos levar para casa esses fluidos que aqui nós recebemos. A todos um bom final de semana e que Deus nos acompanhe. E assim seja.